Olá, meu nome é Sam Veloso da Cruz de Melo e, junto com a minha equipe, iremos explanar um pouco sobre a superestrutura da via permanente. A ferrovia é composta por diversos subsistemas. Um dos subsistemas de maior importância e fundamental para a operação de uma ferrovia é a via permanente, que tem uma imagem de seção transversal, onde tem seus trilhos, dormentes, a câmara de lastro e a câmara de sublastro. Elementos que compõem a superestrutura, sublastro. O sublastro é a camada situada entre o lastro e o subleito, e tem como função impedir o bombeamento de finos e diminuir a espessura do lastro, uma vez que seu custo é menor. Além disso, o sublastro deve aumentar a capacidade de suporte da plataforma da infraestrutura, evitar a penetração do lastro na plataforma, melhorar a drenagem da via e melhorar a elasticidade do apoio do lastro no leito da via. Um dos principais problemas nas vias ferroviárias é o bombeamento dos finos, devido ao acúmulo de água no solo que leva a seção de finos para a câmara de lastro, reduzindo a resistência ao cisalhamento e aumentando a aceleração dos recalques. Assim, o uso de geossintéticos torna-se necessário, evitando ou minimizando esses efeitos negativos. Lastro. O lastro é um elemento granular que é aplicado entre o dormente e o sublastro. Sua função principal é absorver os impactos aplicados pelo dormente e repassá-los de forma distribuída ao sublastro. As características mais desejáveis para os lastros são as seguintes: resistência, durabilidade, boa estabilidade, boa drenabilidade, como podemos ver nesse esquemático, e a facilidade de aplicação e de manutenção. Os materiais mais utilizados no Brasil para o lastro ferroviário são quartzito, gneiss, basalto e o granito. Aqui tem uma tabela que consta os materiais com suas respectivas resistências. A via permanente é classificada como elástica se o lastro for constituído por materiais granulares, como cascalho e pedra britada. Ela é dita ser rígida ou em placas se os dormentes forem assentados sobre lajes de concreto ou ainda quando os trilhos são fixados diretamente sobre uma viga. Ao fim da apresentação, eu irei retornar para falar um pouco sobre superlargura e AMV. Olá, meu nome é Matheus Trindade e vou falar sobre os dormentes. Os dormentes são peças retangulares colocadas transversalmente à via férrea. Em relação às funções, verificamos o fato de receber e transmitir ao lastro os esforços de flexão, ou seja, os esforços gerados em virtude da circulação do material rodante, e o suporte para trilhos, possibilitando a manutenção invariável da distância entre eles e fixação. Dentre os tipos mais comuns, verificamos os dormentes de madeira, de aço, de concreto e de polímero. As vantagens dos dormentes de madeira são bons isolantes, apresentam menor massa, suportam bem as supersolicitações, têm fixação simples e ruídos reduzidos. Desvantagens são: sofrem ataque de fungos e insetos, apresentam vida útil baixa, está em redução de oferta, necessita de tratamento clínico. Entre as vantagens dos dormentes de aço, verificamos o fato de ser recondicional, insensíveis ao ataque de fungos, apresentar relativa resistência à supersolicitação e manutenção da bitola. Já as desvantagens: elevado nível de ruído, massa reduzida, gasto adicional com isolamento elétrico e dificuldade na socaria do lastro. Já os dormentes de concreto, como vantagem, apresenta o fato de ser um bom isolante, maior massa, vida útil longa, manutenção da bitola e o fato de ser invulnerável a fungos. Já as desvantagens: manuseio e substituição onerosos, ou seja, caros, vulneráveis a solicitações excepcionais e destruídos em descarrilamentos. Os dormentes de polímero apresentam como vantagem o fato de ter uma boa isolação térmica, resistência até 100 toneladas, duração de mais de 50 anos e impermeabilidade às intempéries. Já as desvantagens, verificamos a vulnerabilidade ao fogo e grande parte da produção ser advinda de fontes não renováveis. Sobre os tratamentos dos dormentes, verificamos o procedimento de inspeção de material realizado pelo DENIT, onde apresenta as seguintes diretrizes: dormentes de madeiras para via férrea, imediatamente após a fabricação e durante o período de secagem, cujas condições de pátio forem favoráveis ao ataque de fungos e insetos, deverão ser submetidos a um tratamento profilático, ou seja, um pré-tratamento, em todas as fases, até que atinja o teor de umidade em torno do ponto de saturação das fibras. O produto preservativo para o pré-tratamento deverá conter fungicida e inseticida de ação temporária e não afetar ou interferir no processo de preservação do dormente. Deverá ser utilizado o processo de aspersão ou imersão concentrada diluído de água. O processo de aspersão será feito em cada peça individualmente, garantindo que todas as faces do dormente recebam esse produto. Preferencialmente, esse processo deverá ser executado com um concentrado contendo fungicida e inseticida, em concentrações adequadas, devendo ser emulsionável em água. Olá, meu nome é Manuel Joaquim Daniel Júnior e irei falar um pouco sobre os trilhos e superelevação. O trilho é uma viga longa de aço que constitui a superfície do rolamento que recebe as rodas do material rodante. Pode-se citar as seguintes funções: resistir às tensões que recebe do material rodante e transmiti-las para o restante da via, guiar as rodas do material rodante para o movimento e funcionar como viga contínua sobre apoio elástico, resistindo à flexão. Os trilhos são classificados pelo seu peso por metro linear e pela sua seção transversal, podendo também identificá-los como trilho curto ou trilho longo soldado. Os trilhos são calcionados em aço, com dureza, tenacidade, elasticidade e resistência à flexão, conforme normas técnicas.
específicos. Os trilhos podem ser divididos em dois grupos, os trilhos de aço carbono e trilhos especiais. Os trilhos de aço carbono são os de liga de ferro com alto teor de carbono, duro, não frágil e não maleável. Os trilhos especiais podem ser classificados em dois grupos, trilhos de aço liga e trilhos tratados termicamente, cujos são trilhos de maior resistência ao desgaste. Para o do primeiro grupo, o aço é agregado ao manganês, o cromo ou ao silício, que contribui para o aumento da resistência à ruptura. Já os trilhos tratados termicamente apresentam a composição química bastante próxima aos endurecidos por tratamentos térmicos adequados. Falando agora um pouco dos critérios de classificação dos trilhos em relação a defeitos. As anomalias dos trilhos podem se manifestar interna ou externamente. A primeira se vincula a defeitos metalúrgicos adquiridos na fabricação dos trilhos ou das soldas, e as externas são aquelas originadas pelo uso do trilho de serviço. Aqui a gente pode ver uma listagem que é dividida em longitudinal, transversal, superficial, pelo desgaste e pelas anomalias nas soldas e juntas. Falando agora dos critérios de identificação dos trilhos por estampagem, segundo a BNT. Neste caso, utiliza-se como referência a NBR 5915. Assim, pode-se ver que as chapas de aço podem ser fornecidas nos seguintes graus aqui listados. Falando agora dos trilhos inservíveis. Conforme a definição do próprio termo inservível, são trilhos impróprios, indevidos, inúteis e imprestáveis que podem ser achados também em leilões na internet. Falando agora de sondagem dos trilhos. Os trilhos atualmente são soldados, reduzindo os custos de manutenção da via. O processo é de baixo custo e produz junções de alta qualidade. Os tipos mais comuns de solda são o flash butt welding e a solda aluminotérmica. O primeiro é um processo semi-automatizado, sendo geralmente aplicado em estaleiros para a união de trilhos novos, embora haja equipamentos móveis. O segundo processo é predominantemente manual e é geralmente aplicado para a soldagem em campo e de manutenção. Falando agora dos tipos de fixação. A fixação objetiva é manter o paralelismo das duas filas de trilhos transferido para os dormentes as forças elásticas e dinâmicas. Existem dois tipos de fixação, a rígida e a flexível. A rígida mantém a bitola, porém, possibilitando alguns amplos movimentos longitudinais. Para minimizar esses problemas, utiliza-se o retensor. Neste tipo de fixação são utilizados o prego de linha e o tirefone. O segundo foi concebido para cumprir não só a função mantenedora da bitola, como também a de amortecedora das vibrações de alta frequência geradas pela circulação do material rodante. Pode ter certa eficiência superior às fixações rígidas, por terem a propriedade de absorverem choques e vibrações. Falando agora de contratrilhos. Os contratrilhos são ferramentas posicionadas nas extremidades, que fazem com que as rodas dos trilhos tenham por onde passar nos pontos de intersecção dos caminhos. Vamos falar agora um pouco sobre superelevação. A superelevação é a maior altura do trilho externo em relação ao interno, com a finalidade de equilibrar o efeito da força centrífuga. Não é considerado propriamente uma anomalia da via. Os valores máximos admissíveis para a superelevação levam em consideração a grande possibilidade do fluxo de tráfego operar em velocidade bem abaixo da velocidade diretriz, a velocidade diretriz e a classe do projeto da via, o comprimento de transição da superelevação nas curvas e também as razões econômicas visando reduzir os custos de construção da manutenção da via. E aqui nessa tabela a gente pode ver uma listagem dos casos de emprego dessas superelevações máximas. Bom, superlargura. Nas rodovias, superlargura corresponde ao acréscimo de largura necessário em uma curva para manter as condições de conforto e segurança dos trechos em tangente. O valor mínimo adotado é de 40 centímetros. Já nas ferrovias, a superlargura corresponde ao excesso de distância em relação à bitola usada. Ela tem por objetivo facilitar a inscrição do truque e impedir ou atenuar o arrastamento da roda externa sobre o trilho, diminuindo assim os desgastes e as resistências das curvas. A superlargura é colocada deslocando-se o trilho interno, pois o externo é responsável por guiar as rodas dianteiras. Os valores de superlargura variam geralmente 1 a 2 centímetros. A AMV é aparelhos de mudança de via. O AMV é um conjunto de acessórios, máquinas e componentes que são projetados para permitir ao material circulante transitar de uma linha para outra, assegurando a continuidade da via para um determinado caminho. O AMV possui os seguintes elementos em seu corpo: jacaré, contratrilho, trilho de ligação, agulhas e máquina de chave. Tipos de AMV. A AMV de controle manual é o tipo mais básico, sendo operado manualmente. Essa primeira imagem ilustra bem isso. A AMV de mola. Esse equipamento é composto por uma mola que realiza a troca de posição do trilho, como podemos observar nessa segunda imagem. A AMV com controlador de circuito elétrico. O AMV com comando de circuito elétrico é constituído por comandos a partir de aparelhos eletrônicos, como podemos ver nessa última imagem.
Obrigado.